Olá, mais um episódio do nosso Ocast, o podcast Portal Correio. Hoje vamos tratar sobre o Bolsa Família e Cachoeiro do Sul. Na terça-feira, dia 10, Cachoeiro do Sul recebeu a injeção de 4,5 milhões de reais, um pouco mais que esse montante, na antecipação do pagamento Bolsa Família para o mês de dezembro, para pouco mais de 6.600 famílias de Cachoeiro do Sul que recebem esse benefício. Aqui cabe o adendo. Como essa antecipação é viabilizada pelo decreto de estado de calamidade e ele tem a vigência dele até o dia 31 de dezembro, caso o governo do estado não renove esse decreto, as famílias beneficiadas elas podem ficar mais de 40 dias sem receberem o pagamento do Bolsa Família. Uma vez que esse pagamento ele é antecipado, não existindo mais o decreto em vigor, passaria então para o pagamento começando no dia 20. E aí essa distância temporal, portanto, entre um pagamento e outro, entre uma parcela e outra. Dito isso, a pergunta que fica é sobre a importância do Bolsa Família para fazer girar a economia também de Cachoeiro do Sul, com essa injeção de 4,5 milhões de reais. Pois bem, eu gosto de um pensamento sobre os benefícios, de maneira geral, que se o benefício hoje tem mais beneficiados do que tinha quando começou, é sinal que ele deu errado. Porque o objetivo de um benefício, quando criado, é que um dia ele seja extinto, não precise mais existir. Porque beneficiou a quem deveria e as pessoas conseguiram crescer e retomarem a sua vida normalmente. No caso do Bolsa Família, retomando uma posição no mercado de trabalho com qualificação, com capacitação, inclusive. Não é o que acontece com o Bolsa Família, ao contrário. Temos muito mais famílias cadastradas do que a gente tinha no começo. Então é uma prova definitiva que o programa em si, com seus objetivos, deu errado. E acaba criando alguns perigos, inclusive. Justamente por isso que outros países já criaram alguns dispositivos para evitar essa relação quase que promíscua entre os benefícios concedidos e eleições, por exemplo. Quem recebe os benefícios não pode votar. É uma das exigências. E isso acaba tendo como reflexo, como saldo, que o benefício existe por si só, não como instrumento para ganhar voto. A maioria também dos países que adotam algum tipo de benefício concedido acabam com uma lista de exigências que parece minimamente racional e inteligente. Existe um tempo para que o beneficiado retorne ao mercado de trabalho, volte a produzir renda. Por isso que os programas não são apenas um repasse de recursos, mas também acabam contendo cursos de capacitação e de qualificação para que retornem ou adentrem ao mercado de trabalho e produzam, senão essa matemática não fecha. E aí no Brasil você encontra outro tipo de realidade, em que boa parte do território nacional, nos estados, se tem mais gente que receba o benefício do que trabalhe. Obviamente que isso tem uma consequência matemática, inclusive, e que não fecha a conta. Esse é um ponto que precisa ser considerado sempre que a gente discutir a questão, por exemplo, do Bolsa Família. Mas também existe um outro lado. Vivemos esse ponto, vivemos essa realidade. Ela é inegável. E o que fazer? Parar a economia agora? Porque sem o benefício concedido, se chegou num estágio tal em que essa roda da economia pararia de girar, sim.
Então eu vejo que o problema não é o benefício em si, ou o pagamento em si. Ao contrário, as pessoas precisam, são vidas e que necessitam desse auxílio. E que se não houver esse dinheiro, todo o município, todo o estado, todo o país acaba sentindo, é afetado num efeito dominó. A grande questão é quando você não exige que exista uma contrapartida de quem recebe benefício, ou seja, um tempo mínimo para que ele retorne à sua produção, a gerar renda. Porque em matemática não tem como fechar. Vai ter sempre alguém trabalhando por 2, por 3, por 4. Não é justo, inclusive, nem socialmente falando. Então é preciso que se criem regras e que elas sejam aplicadas. Caso contrário, o que vai acontecer é que um dia a matemática vai cobrar a conta. Essa, portanto, é mais uma edição, esse é mais um episódio do nosso OkCast, o podcast Portal Correio. Você participa com a sua opinião, deixa também aqui a sua sugestão de pauta e eu te espero. Temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!